Alfredo Cunha nasceu em 1953 em Celurico da Beira. Em 1970 iniciou a carreira profissional em fotografia publicitária e comercial. No ano seguinte estreou-se como fotojornalista no jornal Notícias da Amadora. Colaborou com os jornais O Século e O Século Ilustrado, com a revista Vida Mundial, com a agência noticiosa portuguesa ANOP e com as agências de notícias de Portugal e Lusa. Foi fotógrafo oficial dos presidentes da República Ramalhianes e Mário Soares e recebeu a comenda da Ordem do Infante Dom Henrique. No Jornal Público foi editor fotográfico entre 1989 e 1997 e integrou o grupo Edipress como fotógrafo e editor. Em 2000 começou a trabalhar na revista semanal Focus. Em 2002 colaborou com Ana Sousa Dias no programa televisivo Por Outro Lado, da RTP2. Entre 2013 e 2009 foi fotógrafo e editor do Jornal de Notícias. De 2010 a 2012 foi diretor fotográfico da agência Global Imagens. Atualmente trabalha como freelancer e desenvolve vários projetos editoriais. Do seu percurso destacam-se as séries de fotografias dedicadas ao 25 de Abril de 1974, à descolonização portuguesa em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Cabo Verde, ao PREC, Processo Revolucionário em Curso, de 74 a 75, à queda de Nicolae Ceausescu na Roménia, em 89, e à Guerra do Iraque, em 2003. É autor de diversos livros, o último dos quais, 25 de Abril de 1974, quinta-feira, o grande livro das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Alfredo Cunha, muito obrigado pela tua disponibilidade para falarmos um pouco sobre a importância do 25 de Abril nas nossas vidas, mas em particular na tua vida. E é por aí que começo. O que significa para ti, enquanto cidadão, o dia 25 de Abril de 1974? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. O dia 25 de Abril, para mim, significa muito por uma razão. Eu vivia, à data, na Amadora, ao lado de um dos bairros mais pobres da Amadora, que era a Ribeira da Falagueira, onde a vida não era fácil. Era provavelmente um sítio onde tu encontrarias a miséria absoluta, a pobreza total, a fome, e quando digo fome, é fome mesmo, as crianças completamente desprotegidas, isto que eu te estou a dizer, como tu sabes, está tudo documentado, e eu circulei ali durante anos, fotografei, e de certa forma quase que me imunizei em relação àquilo. Convivia também com os operários da Sorefam, da Cometna e, como é óbvio, os meus amigos eram militantes do Partido Comunista, que eram as pessoas do Notícias da Amadora, o Carlos Carvalhas, o Orlando Gonçalves, a Helena Neves. Helena Neves, com quem fiz o primeiro livro que foi apreendido pela PIDE, que se chamava Raízes da Nossa Força, que é um livro do qual eu não tenho nenhum exemplar, e que era um livro militante sobre trabalho infantil. Por isso, como deves calcular, o 25 de Abril, para mim, como cidadão, representou a hora da libertação. O 25 de Abril é o dia em que tudo se torna possível. E, para além disso, o impacto que teve na minha vida foi brutal, na minha carreira, Quando eu digo brutal, é brutal mesmo, porque a minha carreira passou de uma coisa simples, de um trabalho quase rotineiro, disparou completamente. E é aí que queres chegar. Gostaria que tu nos pudesses descrever, não diria minuto a minuto, mas hora a hora quase, o impacto que teve o dia 25 de Abril enquanto fotógrafo. Para ti, enfim, já contaste essa história algumas vezes, mas é inevitável regressarmos a ela porque teve um impacto na tua vida profissional extraordinário. Sabes que eu já disse isto milhares de vezes, estava com o meu irmão António
estávamos a ouvir os Doors, Riders on the Storm, que é uma coisa, os Cavaleiros da Tempestade, que é uma coisa que, que pronunciava qualquer coisa. Bom, pai, lembro-me de sair furiosamente, ir apanhar o comboio das 6 da manhã, na Amadora, 20 minutos depois de estar, sei que às 6h30 estava no Século, com o Mário Zambojal aos gritos e o Mário Contemélias, vão já para o Terreiro do Paço. Pá, lembro-me ainda do som dos carros do Salgueiro Maia a chegar. Lembro-me do primeiro fotógrafo que vi, que era o Carlos Gil, e que me dizia, pá, tem cuidado que estes gajos são da cavalaria e nós não sabemos se isto é de direita, se é de esquerda. Tem muito cuidado. O Gil era um tipo também muito politizado e com quem eu me dava bastante. Havia dúvidas. Pá, no início nós não sabíamos o que aquilo era. Houve lá, o 25 de Abril, no dia 18, por exemplo, no dia 18 de Abril, a PIDE foi às redações, prendeu uma série de gente porque pensavam que ia acontecer nesse dia. Depois, o 25 de Abril estava planeado para o dia 29, a PIDE soube. Depois os militares souberam que a PIDE sabia e anteciparam para o 25. Pá, e tudo aquilo era um suceder de coisas. Nós sabíamos que ia acontecer. Pá, depois eu desci com o Contemélias da Rua do Século, fomos para o Terreiro do Paço. Depois eu perdi o Contemélias, nunca mais o vi. Ou melhor, vi-o, ia ao vendo de vez em quando. Depois começaram a aparecer outros fotógrafos no cenário, não muitos. Apareceu... O primeiro que eu vi lá foi o Carlos Gil, isso eu tenho que dizer. Apareceu lá o Gageiro, apareceu o Zé Antunes, apareceram os irmãos Tavares. Pá, digamos que a nata da fotografia portuguesa estava ali. Pá, e estava lá um puto, que era eu, com 20 anos, que tinha que fazer aquilo que o meu chefe me mandava e ia ao laboratório, ia e vinha ao laboratório a correr, também na altura. E agora por correr, mas correste riscos também? Conta-nos aquela história com o Salgueiro Maia. Isso é a história com que eu conheci, a forma como eu conheci o Salgueiro Maia está documentada numa fotografia muito conhecida, que é a fotografia em que vês um guarda da PSP a fazer continência ao Salgueiro Maia e o Salgueiro Maia a olhar para mim, de metralhadora na mão, com um ar furioso, mas com um ar furioso mesmo, e que me diz com um ar o mais grave possível, diz, quem é você, pá? O que é que você está aí a fazer escondido? Pá, tu estás a ver, no meio de um golpe de Estado, um gajo de metralhadora na mão, que tu nunca não conheces, e que se dirige a ti. E tu com 20 anos? E eu com 20 anos, e que se dirige a ti, quem é você? O que é que você está aí a fazer escondido? Pá, eu identifico-me, eu sou fotógrafo do Século. Pá, está bem, é fotógrafo do Século, mas está escondido porquê? Você não pode andar escondido, porque senão pode-lhe acontecer qualquer coisa. Não sei se já reparou, isto é um golpe de Estado, e nós somos os do contra. Os que são a favor são aqueles ali. Se você é a favor, é melhor ir para ali. Se é do contra, fica aqui, mas fique visível. E eu percebi que naquele momento, aquele gajo era o gajo que mandava. Que este gajo está aqui atrás. Depois começou-se a rir. E ele disse isto com um ar furioso. E depois começou-se a rir. E diz, pronto, eu já percebi tudo. Se precisar de alguma coisa, diga. E tu aí, de algum modo, também percebeste de que lado é que estava esta movimentação militar? Claro, eu percebi que eram os bons. Eu não o conhecia. O Adelino Gomes conhecia, tinha andado com ele no liceu, mas eu não o conhecia. Pá, para mim era um gajo de cavalaria. Pá, e os gajos de cavalaria, a gente era uma arma tida como conservadora, não é? Epá, e isso, como é que eu ia dizer, situa-me e dá-me o meu guião. Eu pensei assim, que opções é que eu vou tomar? Vou para ali? Vou para ali. Não, eu vou seguir este gajo. E tentaste acompanhá-lo Tentei acompanhá-lo ao longo das movimentações, mas tiveste que ir
levar as máquinas e os rolos, não é? Porque tinhas que ir buscar mais, não é? E no meio disso perdeste alguma coisa. Perdi muita coisa. Mas a vida é assim, faz parte, estou lá, perdi muita coisa. Eu tenho sonhos profissionais e às vezes sonho que estou a fotografar o 25 de Abril e que, como agora é tudo digital, não tenho onde revelar. E que não terias perdido nada de nada, digamos assim. Não teria perdido nada de nada porque com um portátil fazia milhões de fotografias. Mas se calhar não teria tido o cuidado de poupar os filmes, percebes? Depois sonho ao contrário, que estou a fotografar com uma máquina digital e não há como publicar. Eu tenho esses sonhos frequentemente. Tenho pesadelos profissionais em que não consigo fazer umas coisas. Por um lado, ou porque é analógico, por outro lado, ou porque é digital. Mas eu convivo muito bem com a evolução da fotografia e com o facto de ser... é o que é. Eu tinha 20 anos, fiz o que fiz o que me foi possível. Houve quem fizesse melhor. Mas queria perguntar-te, este dia do 25 de Abril, para além do impacto que teve na tua vida pessoal enquanto cidadão português e jovem cidadão português na altura, para o teu caminho profissional, ele abriu-te as portas porque tu fizeste reportagem do 25 de Abril, abriu-te outras portas, outro reconhecimento no imediato, ou isso não se notou logo? Não, antes pelo contrário. Eu, como fiz esta grande reportagem, no dia 25 de Abril, que eu tenho a noção que é um trabalho, porque eu fotografei incessantemente até não ter um filme, e até ninguém me dar mais um filme, e até me mandarem para casa, e até eu ter que ir comprar filmes para continuar a fotografar. Antes, pelo contrário, fui posto no horário da noite a fotografar a noite e as touradas, que me divertiu imenso porque me deu acesso ao mundo do teatro e da cultura. Ficaste de castigo de algum modo? Fiquei de castigo. Fui trabalhar para o Modas e Bordados, imagina, onde fiz um trabalho fantástico para mim, foi fotografar o teatro, conheci aquela gente toda do teatro, da Comuna, da Cornucópia, do Teatro de Campolide. Tanto que a minha primeira grande exposição é sobre teatro, na Galeria Opinião, no Largo da Trindade. E fotografar modelos, fotografar modas. Mas independentemente desse caminho imediato ter sido de algum modo quase que um castigo, porque foste impetuoso, porque desobedeceste de algum modo às instruções do século do jornal na altura, porque tinha outros fotógrafos mais experientes que estavam a dominar a edição. Não? Mas ainda assim tu sabias que tinhas feito aquela reportagem, que ela iria ser... Não sabia. Não tinhas essa consciência ainda, não é? Não. Eu sabia que tinha feito o meu trabalho, sabia que estava presente nas 5 edições do século desse dia, e sabia que estava de consciência tranquila. O que eu não sabia é que ia ser penalizado por isso. Isso é que eu não sabia. Mas daí resulta, de algum modo, que, independentemente das orientações que um jovem com 20 anos recebe do ponto de vista do trabalho e daquele dia em particular, que é um dia também, obviamente, muito movimentado e com muita tensão, independentemente disso, tu sabias que tinhas que fazer aquela reportagem. Não poderias desobedecer, uma vez mais, àquilo que era a determinação profissional de um editor e de um diretor de jornal, que era importante estares como os teus colegas de profissão, apesar de tu ainda numa fase muito inicial do teu percurso, mas tinhas consciência que era imperdível, que era, para quem é fotógrafo, tinha que estar, não é? Eu tenho que te contar uma coisa que anda comigo há 50 anos e que eu nunca contei a ninguém. Nunca. É uma história que eu nunca contei a ninguém. E vou-te contar aqui, neste sítio, onde eu acho que foi feita a melhor exposição, a melhor exposição da minha vida, se me perguntarem, para mim é fácil dizer. Foi no Museu de Neorrealismo, em Vila Franca de Xira. Já fiz exposições, como tu sabes, com 700 fotografias na Corredoria Nacional. Já fiz exposições no Torreão, enormes. Mas esta é a melhor exposição. E neste sítio eu vou-te contar uma história que
que tem 50 anos e que nunca contei a ninguém. Após o 25 de Abril, e isso dói-me até hoje e revela aquilo que nós somos capazes de fazer a nós próprios, que é, a seguir ao 25 de Abril, publicou-se um livro chamado Portugal Livre, onde participam 20 fotógrafos, onde eu estou. Nesse livro, que se chama Portugal Livre, foi pela primeira vez praticada a censura. Isto que eu estou a dizer é muito grave, eu vou repetir. Censura. E foram escolhidas fotografias em detrimento de todo. Esta fotografia que está aqui atrás de nós foi censurada, não entrou nesse livro. Esta. Outras fotografias que estão aí, no livro dos 50 anos, tais como a dos miúdos no chão, não entraram, também foi censurada. Há muitas mais que foram censuradas. Fotografias da prisão. Hã? Como é que tu sentes isso? É censura. Censura ou edição? É censura. A pretexto de edição? A pretexto de edição. É censura e eu não perdoo isso. Não perdoo, eu nunca quis contar, mas acho que é a altura de contar. Porque estou farto de falsas virgens e de de grandezas inexistentes, percebes? E de atitudes de a fotografia sou eu. Porque nenhum de nós pode dizer que a fotografia sou eu. Eu sou a minha fotografia, outros fotógrafos serão a fotografia deles. Eu tenho a consciência que as melhores fotografias do 25 de Abril foram feitas por fotógrafos que ninguém fala deles. Como é o caso do José Antunes, do Diabo Polar, que fez provavelmente a melhor fotografia do 25 de Abril, que é a fotografia do Alfredo Assunção, de braços abertos, no meio dos tanques, vista de cima. Eu tenho essa mesma fotografia vista de baixo, mas o ângulo certo era visto do alto do prédio, de onde ele a fotografou. E isso... e era um homem simples. E depois, o 25 de Abril tornou-se uma feira de vaidades. Todos eram os melhores. E isso evitou que nunca se fizesse o grande livro. Eu fiz o meu livro, o 25 de Abril de 74, quinta-feira. O título é encontrado no Jornal do Século. Eu, ao rever o Jornal do Século, descobri o título do livro, porque o livro era para se chamar Portugal Livre. Não, Viva a Liberdade, não é Portugal Livre. Portugal Livre é o outro. Epá, e o que é que acontece? Do ponto de vista histórico, nos 50 anos de 25 de Abril, há uma falha terrível, porque todos são donos de 25 de Abril. Os militares não queriam o Salgueiro Maia na capa, porque o Salgueiro Maia não era o 25 de Abril. Percebes? Os militares, alguns militares, não é? Porque transformou-se numa feira todos numa corrida à ordem da liberdade. Percebes? E o que é que acontece? O grande livro não se fez. Que é o grande, deixa-me só acabar. Não se fez porquê? Porque devia ter sido feito um grande livro onde estariam todos os fotógrafos que participaram nesse Portugal Livre, e onde está o Portugal Livre, o primeiro livro que se fez com uma boa intenção, porque é uma grande ideia, é uma boa intenção, foi um sucesso, mas esse Portugal Livre devia ser reeditado com todas as grandes fotografias de todos os grandes fotógrafos. E não me venham com desculpas, porque essas fotografias estão disponíveis. Mas ainda terias esse sonho de ver esse livro coletivo? Não, eu já não tenho. O meu sonho foi fazer o meu livro que começa na Guerra Colonial e acaba na fundação da democracia na Assembleia Constituinte. E contar... Epá, eu não quero contar a história toda, quero contar a minha história. Mas nesse livro, este grande título que está associado às comemorações oficiais, nesse livro tu não sentiste, quer dizer, foste tu o único editor, foste tu que decidiste
Tudo. Relativamente às várias colaborações. Consecutivamente nele, durante 3 anos, é um livro, eu percebi, é um livro que esteve para não ser publicado. Primeiro foi rejeitado com o argumento de era mais do mesmo, quando tínhamos ali o fim da Guerra Colonial, o 25 de Abril e todo o PREC. Eu lutei por ele, escolhi os autores. Só houve um autor que eu não escolhi, mas que concordo perfeitamente com a escolha da minha editora, que foi o Fernando Rosas. O Fernando Rosas escreveu um texto que para mim é fundamental no livro e foi escolhido pela Bárbara Bolhosa e deu corpo. Percebes? Aqueles textos é o cimento daquele livro. Percebes? O texto do Adelino Gomes, o prefácio de Luís Pedro Nunes, faz a colagem dos 3 textos. Aquele livro tem 112 notas. Está todo fundamentado. Todo. E tu sentes que é o teu livro sobre o 25 de É Abril? o meu livro sobre o 25 de Abril. Mas agora eu gostava que regressássemos ao dia 25 de Abril para nos contares também a história desta imagem do Salgueiro Maia. Porque se ela foi censurada no tal livro, não é? Ao mesmo tempo, ela ressuscita, não é? Não, mas ela não ressuscitou agora. Ela ressuscitou, mesmo assim ela esteve morta 20 anos. De 74 a 94 ela não existia. Até que um dia o Vicente Jorge Silva, no Público, eu era editor fotográfico do Público, o Vicente, que era um gênio, e provavelmente o maior jornalista, o Vicente e o Adelino Gomes, como jornalistas, e o Luís Pedro Nunes. O Luís Pedro, para mim, será o grande repórter. O Adelino Gomes, para mim, e para uma geração, é o deus do repórter. E o Vicente é o grande editor, é o grande diretor de jornais. E eu tive a honra de trabalhar com os 3. E o Vicente, 20 anos depois, no Público, diz-me assim: eu quero fazer uma grande primeira página. Tens que me arranjar uma fotografia que simbolize o 25 de Abril e que seja praticamente inédita. E eu fiquei sem saber. Imprimi 200 fotografias, como é o meu costume. Sabes que eu, quando me pedem uma fotografia, faço 200. E mostrei-lhe. E ele olhou para esta fotografia e disse: é isto. E publicou-a na primeira e na última página, fazendo da primeira e da última página, primeira página do jornal. Publicou-a com um editorial chamado Os Olhos do Capitão e que descreve perfeitamente o momento em que eu tirei esta fotografia. Descreve sem eu nunca lhe ter contado. Eu vou-te explicar. Quando eu faço esta fotografia, Salgueiro Maia tinha acabado de dar uma conferência de imprensa a que eu cheguei atrasado e ele esperou por mim para eu fazer esta fotografia. E nessa conferência de imprensa, eu não ouvi, mas entretanto ele contou o que disse, e o Adelino Gomes também me contou. Ele disse o seguinte: às 3 da tarde tinha o quartel do Carmo cercado e se dá uma conferência de imprensa dizendo: o golpe de Estado, não sei os termos, mas vamos lhe chamar golpe de Estado. O golpe de Estado triunfou, temos as Forças Armadas connosco, temos o Exército, a Marinha e a Força Aérea. E há um tipo ao lado que diz: e temos o povo, que era o Carlos Beato. Um dos adjuntos dele, ele teve 3 adjuntos: o Carlos Beato, o Alfredo Assunção e um coronel, que eu não me lembro agora o nome, de Coimbra. Eram os três mais próximos dele. E depois tinha 2 tipos que o protegiam, que era o Capitão Macedo e um Furriel, que seriam os guarda-costas que estavam atentos, que ninguém viu, eu só soube isso esta semana, por exemplo, mas eram os homens que estavam a fazer a segurança dele. E ele, nessa altura, estava a dizer que tínhamos o povo, tínhamos isto, tínhamos aquilo, e quando eu estava a tirar esta fotografia, passa um helicóptero
por cima do Carmo. E ele olhou para cima, olhou para mim, eu fiz a foto e ele disse, bom, esperemos que isto corra bem. Ele é. Epá, e isto está nesta fotografia. E porquê é que ele diz esperemos que isto corra bem? Porque ele era um homem de guerra, quer dizer, tinha estado na guerra. Ele não era um homem de guerra, ele era um militar, tinha estado 6 anos na guerra. E estava a transmitir confiança aos homens, estava ali, por exemplo, ele quando entrou, pouca gente sabe, mas ele quando entrou para dentro do Carmo para falar com o Marcelo Caetano, ele levava uma granada na mão, porque ele não sabia se eles o deixavam sair. Não é? Ele levava uma granada no bolso, tal, que nunca foi preciso. E a angústia, isto eu acho que é a angústia antes do momento, percebes? E esta fotografia simboliza isso. E nesse texto, tu já leste esse texto do Vicente, nesse texto explica exatamente o momento. Dá uma descrição e a importância do próprio momento que está captada nesta imagem, de algum lado. Esta imagem depois transforma-se num símbolo que é a capa do livro, não é? Em que o Vils, mas isso já é uma questão mais conceptual, é trazer o livro para a modernidade e para o facto de o pormos numa montra de uma livraria e ele atrair o olhar. Pronto, Mas esta imagem, que durante 20 anos estava nos teus arquivos apenas, ela ganha em 1994, no 20º aniversário do 25 de Abril, um primeiro grande impacto. Mas de 94 para cá, foi-se transformando na imagem do 25 de Abril. Como é que tu sentes isso com a importância da tua fotografia? Com muito orgulho. E outra coisa ainda, é que depois dos 50 anos, ela dá outro salto, torna-se no símbolo quase oficial dos 50 anos do 25 de Abril. Tu tens imagens com 30 metros em São João da Madeira, a cobrir o edifício. Tu tens na SPA, na Sociedade Portuguesa de Autores, uma imagem com 18 metros. Tu tens as câmaras do país todo com esta imagem na fachada. Em Vila Verde, do sítio onde eu moro, que é o Minho, uma Câmara do PSD, uma terra conservadora, uma boa terra, mas uma terra conservadora. Tens em tudo quanto é lá, tens em Castelo de Vide, tens na Amadora, tens nos quartéis de Tavira, tens em Viana do Castelo, o país inundado com a interpretação que o Vils faz desta imagem, que se torna no símbolo oficial dos 50 anos, 25 de Abril. Isso deu-me um grande orgulho, como deves calcular. E quando os artistas, que é o caso do Vils, mas outros artistas, tanto da street art como da pintura, a tua imagem, esta fotografia que tu fazes do Salgueiro Maia, foi ganhando um espaço que ultrapassou a dimensão da própria fotografia. Ela tornou-se um ícone, não é? Eu, a semana passada, descobri um sítio em São João da Madeira também, um prédio de 8 andares que tem esta imagem. Pintada. Super bem pintada. E ainda por cima, o bairro chama-se o bairro do Poder Popular. Mas para, essa é a realização máxima de um fotógrafo. Quando a sua fotografia não só domina o imaginário coletivo, para além de conquistar os próprios artistas de outras disciplinas que não a fotografia, que é o caso. Claro. Pintores, no fundo, artistas, músicos que são inspirados pela tua fotografia. Existe um bailado sobre o 25 de Abril, feito pelo Quórum Ballet. E onde esta fotografia terá tido influência? Claro, esta e outras, do 25 de Abril. Um bailado. O Rodrigo Leão produziu a música do filme. Mas para mim, o orgulho máximo foi na noite de 24 para 25, ver no Terreiro do Paço o videomapping com esta imagem projetada no Arco da Rua Augusta. Percebes? Que e ter as minhas filhas ao meu lado. As minhas filhas, já eu tenho que falar, né?
eu tenho 3 filhos, tenho um filho com 40 e tal anos e tenho 2 filhas, uma com 32 e outra com 27. Mas as minhas filhas dizem-me assim, olha, fomos ver a tua exposição ao Museu do Neorrealismo. De facto, estás no sítio certo, tu és um velho fotógrafo neorrealista e estás no sítio certo. E passam a vida a dizer, o nosso cão fotografaria tão bem como tu no 25 de Abril, porque aquilo era só tirar fotografias. Passam a vida nisto. Mas nesse dia elas estavam a chorar a ver o... Mas quando elas dizem isso é com carinho. É o carinho das filhas para o pai, não é? Mas elas depois no videomapping estavam a chorar. Era isso que eu te queria perguntar. Nessa noite tu sentiste um homem absolutamente realizado, com as tuas filhas e com a projeção no Arco da Rua Augusta desta grande fotografia. Sabes que uma coisa que eu tenho, não gosto, estou a falar de mim, é horrível um gajo estar a falar dele próprio, mas pronto, que eu sou um gajo muito feliz. Nas desgraças, eu tive um grande acidente um dia morrendo, conheci a minha mulher e de casarmos-nos. Nas desgraças acontece, castigam-me, põem-me à noite e eu fotografo o Zé Falcão a matar o primeiro touro no campo pequeno. Põem-me a fotografar a moda para me castigar. Ok, eu passo a vida a circular com modelos, com top model no estúdio de cego. Por conseguinte, não me chateia nada, porque tudo é fotografável. O mundo está cheio de fotografias, a gente só tem que as encontrar. Tem sido favorável para ti, para tu fotografares a vida que te acontece, não é? A mim, olha, eu lembro quando era miúdo, punham-me de castigo, virado para a parede. Era o melhor tempo que eu estava na escola, estava a olhar para a janela, via as coisas, eu sou de Celurico da Beira, via passar os pastores, via não sei o quê, pronto. Até ficava chateado quando me tiravam do castigo, percebes? Porque é o seguinte, vou ao Iraque e vou passar e há um atentado, percebes? E eu tenho ocasião de fotografar um atentado. Tu repara, um gajo como eu, que aos 20 anos fotografa o 25 de Abril, a descolonização, o fim do fascismo, o fim do colonialismo, o fim do comunismo. Eu já agora gostava de ver se conseguia fotografar o fim do capitalismo selvagem. E se calhar com um bocado de sorte ainda consigo, não sei. E isso tem sido o pilar da minha profissão, tem sido encarar as coisas sempre da melhor maneira e trabalhar. Nunca deixei de trabalhar, eu trabalho muito, mas eu trabalho porque gosto. Eu podia estar, eu tenho a minha reforma, eu sou um velho fotógrafo e tenho a minha reforma, podia estar porreira à pesca lá em Vila Verde, ainda por cima tem lá um rio que não está poluído e tem peixes, vê lá tu. E podia ter uma vida santa. Mas a fotografia tem uma presença na tua vida que há de ser até ao último momento. Sem máquina fotográfica, eu se não tiver máquina fotográfica sinto-me nu. Não é? Falta de sempre. E gosto de máquinas fotográficas. Esse é um problema que eu nunca consegui resolver. Eu tenho 2 problemas que nunca consegui decidir qual é a máquina que eu gosto. De vez em quando encontro uma e nunca consegui decidir qual é o saco que vou usar. Percebes? Porque ou é uma mochila e depois a mochila não dá jeito por uma coisa, ou é um donk e depois o donk não dá jeito por outra. O que faz com que eu tenha 30 e tal sacos, 40 e tal máquinas fotográficas e às vezes baralho-me todo e acabo sempre a fotografar com a mesma. Mas, no entanto, para além dessa tua vida ligada à fotografia, mais do que ligada, a fotografia é a tua vida, e isso está aqui patente nesta exposição, que se chama Fotógrafo,
e que é uma exposição não apenas das tuas imagens do 25 de Abril, apesar desta nossa conversa ter como propósito a questão do 25 de Abril na tua vida enquanto fotógrafo, mas aqui estamos num sítio onde fazemos uma antológica de mais de 50 anos de carreira e onde temos imagens do povo português em várias dimensões, assim como também do teu trabalho no exterior, em vários cenários de guerra, de revolução, e tu sentes que, passadas estas décadas todas, tu tens um corpo de trabalho não só que te orgulha, como tens vindo a sentir um reconhecimento generalizado do teu trabalho, tanto pelo poder político, pelo poder cultural, como também pelas pessoas, pelo povo. Sim, principalmente pelo povo. Eu fiquei muito feliz nestes 50 anos do 25 de Abril, quando estava a fotografar, eu fotografei este último 25 de Abril, e as pessoas vinham ter comigo, faziam selfies comigo. Eu fiquei um bocado de coisa. As meninas. Eu desculpa lá dizer isto, mas eu adoro as mulheres. Acho que as mulheres é o sal da nossa existência. Muitas mulheres de muitas idades e famílias vinham ter comigo e diziam: eu conheço as suas fotografias, eu vejo as suas fotografias, o meu manual escolar tem as suas fotografias, eu sou professora, as suas fotografias estão no meu manual escolar, percebes? Vimos as suas fotografias, às vezes eu fiz um desenho baseado numa fotografia e depois mandam-me, eu fiz um poema, e isso é fantástico, percebes? Mas eu queria te falar de uma coisa que são as coincidências da vida, que é o título desta exposição, Alfredo Cunha, fotógrafo. E isso eu descobri há 2 semanas. Só descobri há 2 semanas. O meu avô chamava-se Alfredo Cunha. Era Orives. Era um homem de uma família abastada de Famalicão, que tinha vários filhos espalhados estrategicamente. Tinha um em Castelo de Vido, tinha outro em Trancoso, outro em Celúrico da Beira e outro na Guarda. E então, o de Celúrico da Beira, que era o meu avô, eu disse avô, mas eu devia ter dito bisavô. O meu avô, Alfredo Cunha, era um Orives, que estava muito bem na vida, e um dia aparece um fotógrafo, daqueles de à la minute, um espanhol, lá, e começa a fazer, estamos a falar em 1910. Aparece um à minute, e eu fico maluco com aquilo. Contrata o tipo como empregado, aprende fotografia com ele, constrói um estúdio de luz natural no quintal da casa onde ele vivia. Ele vivia numa casa muito grande, lá na vila, em Celúrico da Beira, e constrói um estúdio de luz natural dizem, eu não tenho a certeza disto, mas dizem que ele foi a Paris, copiaram um estúdio, não sei o quê, ou que teria ido ver o estúdio do Carlos Relva, não sei. Sei que ele fez um estúdio com cortinas, não sei o quê, e tornou-se o primeiro fotógrafo da Beira Alta. E então eu descobri postais ilustrados dele, onde dizia Alfredo Cunha, fotógrafo, escrito daquela maneira. Isso é um retorno, não é? É um retorno, é uma coisa circular. É a ligação. É a ligação, mas isso tem acontecido na minha vida com muitas coisas, percebes? Encontro muita gente que diz: eu estou na sua fotografia, eu sou este gajo que está aqui ao lado do Salgueiro Maia, eu estou este gajo, estou aqui no carro. Olha, está a ver esta menina aqui? Isto aconteceu-me aqui na exposição. Esta que está aqui sou eu, que estou a bater no vidro do carro do General Spínola quando ele está a entrar no Carmo. E isso tem-me acontecido. É o poder da fotografia na identificação das pessoas, na identificação dos momentos e na identificação do passado, porque a fotografia capta sempre aquilo que passou, mas tem esse efeito sobre nós, que é a capacidade da reminiscência e do retorno sobre aquilo que nos marcou.
Mas eu também queria falar de outra coisa, mais um bocadinho, que é o seguinte, que é são as pessoas que conseguem olhar para as fotografias e ver para lá delas. Que é o caso no livro, no PH, o Garrudo, o Cláudio Garrudo, tu e o António Barreto conseguiram ver para lá das fotografias. E conseguiram outra coisa. Conseguiram refrear o meu ímpeto fotográfico, o meu ímpeto selvagem, que eu acho que, para teres uma pequena ideia, eu para o PH, que é um livro com 100 e tal páginas, tinha 2000 fotografias. O Garrudo dizia, pá, tu estás maluco, não sei o quê. Escolhe lá isso. Bom, mas tem que se partir. É outra coisa partida, não é? Pois, É um ponto depois eu partidário. escolhi 1000 está bem. E o Garrudo dizia, pá, então 500, depois chegámos às 500. Depois vocês depuraram isto. E depois quando montámos a exposição, eu já achava que se devia fazer outra exposição com as não escolhidas. Pá, e é isso, porque sabes que nós gostamos, eu gosto tanto daquela fotografia que é fantástica e desta, como das outras que não são. Epá, e é para isso que é a importância dos historiadores, das pessoas que pensam a fotografia e das pessoas que fazem a curadoria, que é dar lógica e corpo às coisas. Que era essa capacidade que o Vicente Jorge Silva tinha, que era ver para além das fotografias. E tu reveste nesta exposição que temos aqui. Completamente. Quando eu passo a vida a chatear os meus amigos, digo, faz favor, vão a Vila Franca de Xira. Epá, está bem, eu vou dizer. Tens que ir, não quero que vás a mais nenhuma, vai àquela. Alfredo, quero-te agradecer esta conversa, mas mais do que tudo, quero agradecer também a nossa amizade e ainda, acima disso tudo, o teu excelente trabalho ao longo destas décadas todas, que marcou o nosso país e vai continuar a marcar. Muito obrigado. Obrigado para mim foi uma honra expor aqui. Epá, nunca esperei expor aqui e foi uma honra ter a tua curadoria do David e os textos, o teu texto e o texto do David, não, do Cláudio, e o teu texto e o do António Barreto. Muito obrigado.